Mas olha, igreja, nós precisamos entender que para termos essa vitória, que cantamos agora, exaltando o nome do Senhor, passamos por deserto. Enfrentamos conflitos, enfrentamos batalha externa, conflitos muitas vezes internos, mas com a certeza que temos um advogado que nos defende. Amém? E enquanto isso, o Senhor está promovendo em nossa vida, esse tem um nome, diz assim, é deserto. É deserto, porque antes da vitória, passamos por um deserto. Você está entendendo que Deus está falando com você e comigo essa noite? Você que está aí nos assistindo, é com você que Deus está trazendo também essa palavra. Antes de promover a grande vitória, o Senhor te faz passar pelo deserto. Então Deus nos leva por vários caminhos para realizar os seus propósitos em nossa vida. Amém? Vários caminhos. Esses que nós muitas vezes não entendemos porque passamos. Não conseguimos decifrar o que o Senhor está preparando para nós. Mas depois você medita em Deuteronômio 29, 29. Porque nem tudo é para nós entendermos. É para nós aceitarmos, mas não para entendermos. E olha, se nós fôssemos aqui estar lembrando a igreja, no sentido de que Deus usou vários homens e tinha propósito na vida deles. Mas nem por isso eles foram poupados de passar pelo deserto. Amém, irmão Cláudio? Então poderíamos nos reportar nesse momento a Abraão, que foi chamado pelo Senhor, que deixou a sua família, por ter ouvido ao Senhor, diz assim, ter ouvido ao Senhor, para abençoar todos, diz assim, para abençoar todas as nações do mundo, mas entre Abraão e a terra onde ele deveria começar a sua tarefa, diz assim, existia um deserto, o deserto de Barão. Se nós fôssemos nesse momento citar Moisés, poderíamos então entender que Moisés foi chamado para continuar a obra de Abraão, sim ou não, igreja? Que era levar o povo de Deus até a terra prometida e lá fundar uma grande nação. Mas entre Moisés e a terra prometida existiu o deserto do Sinai. Se nós formos então lembrar do próprio Jesus como Filho de Deus, diz assim, Jesus como Filho de Deus, batizado por João Batista, ungido pelo Espírito Santo, mas entre ele e o início de sua missão estava o deserto da Judeia. Então eu quero dizer para você e para mim essa noite que nós não vamos ser poupados não de passar pelo deserto. Mas diz agora passar, não ficar. Passar, não ficar. Porque o próprio Jesus passou pelo deserto. Olha, agora você pode abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vamos ler juntos? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Queridos irmãos, sabemos que nessa palavra o deserto não foi obra nem vitória do diabo. Diz, não foi obra e nem vitória do diabo. Foi obra do Espírito Santo. E a palavra mostra que o Espírito Santo levou ao deserto. Amém? O Espírito Santo levou ao deserto. Se o próprio Filho de Deus teve que passar pelo deserto, por que nós não teríamos de passar? Porque nós não teríamos de passar. Igreja, recentemente eu estava lendo uma citação feita pelo Dr. Russell Shedd. Eu anotei aqui, inclusive, o qual ele falava sobre o papel do Espírito Santo na transformação da personalidade do indivíduo. Vou repetir. O papel do Espírito Santo na transformação da personalidade de um indivíduo. Olha, falava-se então nesse artigo, cientificamente, que há certos tipos de pessoas com quem Deus trabalha de maneira tão especial e são pessoas com tendências para serem arruinadas, para não serem vitoriosas.
para não serem vitoriosas, para serem muitas vezes arruinadas, mas mudaram, tiveram o quadro de suas vidas, pastor Luciano, totalmente revertidos com o poder transformador e genuíno do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Tiveram as suas vidas transformadas, assim como eu. E assim como você que está aí sentado, e assim como você que pode estar em casa ouvindo essa palavra nessa hora, e Deus está aí falando com você, e você pode dizer, mas quem era eu? E o que Deus me fez ser? Só o Espírito genuíno transformador, do Espírito Santo de Deus, pode fazer isso na vida de um homem, na vida de uma pessoa. Então, essas pessoas, igreja, passaram pelo deserto. E quem são essas que Deus não permite que sejam destruídas? Quem são essas? Que Deus permite passar pelo deserto, mas não permite ser destruídas. Eu estava vendo um exemplo de um alemão que viu sua família ser destruída, ou seja, sua família morta. Não cita o nome dele nesse texto que li. Pela violência de seu pai. O homem era violento, o pai. E ele então vivenciou toda essa situação. Mas ele tornou-se um cientista. Tornou-se um pastor de ovelhas. Que pessoas são essas? Que o Espírito de Deus não permite que sejam destruídas. Outro exemplo que li de uma jovem, hoje senhora, que havia sido abusada sexualmente por uma pessoa de sua família. E Deus então inclinou seu coração e ela tornou-se uma missionária. Hoje leva a palavra aonde o Senhor assim permitir. Que pessoas são essas que Deus não permite que sejam destruídas? Que pessoas são essas? E você pode nesse momento dizer, e eu, pastora? E a vida que eu tinha? E quem eu era? E Deus não permitiu que eu fosse completamente destruído. Louvado seja Deus. Todas essas pessoas receberam a obra redentora do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer com fé, eu recebi a obra redentora do Espírito Santo de Deus. Amados, o Espírito pode transformar situações ruins em bênçãos para a tua vida. E nesse aspecto podemos observar algumas situações que tais pessoas viveram, que passaram por dificuldades, que tiveram sérios transtornos, que viveram situações que talvez nós pudéssemos duvidar que aquela pessoa de novo ficaria de pé. Mas Deus segurou com a destra da sua mão e os colocou de pé. Deus segurou. E quando a gente começa a observar, são pessoas vulneráveis, são pessoas simples, como eu e como você. Mas pessoas que não se enclausuravam, não se ensimesmavam, não apenas tinham pena de suas próprias vidas, não ficava achando que era um coitadinho e que aquela era a vida que Deus havia determinado, não. Essa vida abundante que Deus descreve em sua palavra é para que nós venhamos a viver aqui, porque lá na Nova Jerusalém já sabemos que vamos andar em ruas de ouro. Então essa promessa do Senhor é para que a gente viva essa plenitude aqui nesse tempo. E essas pessoas que citei, que não deixaram que suas vidas, que a amargura, que a tristeza, que a depressão, enfim, tantas outras palavras poderíamos estar citando, paralisassem suas vidas. Eram pessoas assim como eu e como você. Pessoas que não desistiram. São pessoas que buscavam a Deus. Diz assim, buscavam a Deus. Pessoas que descobriram que no deserto não há mais nada a não ser o próprio Deus. Você já passou por esse momento? Não há mais nada a não ser o próprio Deus.
São pessoas que aprenderam a desejar estar com o Senhor acima de todas as coisas. Quem são essas pessoas? Será que tem alguma dessas pessoas no meio de nós essa noite? Posso ouvir um amém da igreja? Será que é você que está do outro lado da televisão ouvindo essa palavra? Será que é você que resolveu, que decidiu buscar ao Senhor, estar perto do Senhor, apesar de todas as circunstâncias de sua vida? Será que é você, homem, que Deus trouxe essa noite para estar ouvindo essa palavra? Será que é você, mulher, que ainda não está vendo o que Deus ainda vai fazer na tua vida, mas você pode contemplar a vitória mediante a sua fé? Será que é você que Deus está falando essa noite? Decidi estar na presença do Senhor, apesar de. Eu decido. Será que é você que Deus está falando? Olha, são pessoas absolutamente dependentes de Deus. Absolutamente dependentes de Deus. Portanto, meus amados, eu quero dizer para você e para mim essa noite, persevere, irmão. Você pode dizer carinhosamente para quem está do teu lado ou para quem está atrás, diz assim, persevera, irmão. Olha, persevera, não desista. Amados, se quisermos ter uma grande obra de Deus em nossa vida, precisamos sim passar pelo deserto. Se isso for animador para você que está passando por esse momento, diga, foi por isso, Jesus, que tu me trouxesse essa noite, só para ouvir essa frase, vindo da tua parte. Se você quiser entender que Deus tem algo preparado como grandioso na sua vida, sim, é você que é escolhida para passar pelo deserto. E olha, deserto é lugar de encontrar com o Senhor. Vocês já perceberam isso? Quanto mais luta a gente passa, mais a gente desce na presença do Senhor. Quanto mais abundância por vezes o Senhor nos dá, mais a gente vai esquecendo que existe um Deus que te concedeu tudo isso. Quanto mais você está na prova, mais você desce na presença do Senhor. Você escuta Deus, você fala com o Senhor, você lê, e Ele vai falando com você. Se é uma música, você diz, Deus falou comigo, e Ele te dá sonho, e as coisas começam a melhorar, e você deixa de ouvir, deixa de escutar, não tem mais tempo, dorme tarde porque conversa muito, acorda cedo porque tem que ir para trabalhar. E depois diz, Deus deixou de falar comigo. Quanto mais luta a gente passa, mais a gente desce na presença do Senhor. Então, deserto, igreja, é o lugar de encontrar com o Senhor. Deserto é o lugar onde Deus trabalha cara a cara comigo e com você. Deserto é o lugar onde Deus trabalha em nossa vida. No deserto você não tem ninguém, diz assim, ninguém para se apegar. No deserto é você e Deus. Batalhas e conflitos, batalhas e conflitos. Batalhas e conflitos. Não tem ninguém para você se apegar. É a ausência de todas as âncoras da nossa vida. Eu ensino as mulheres. Você é âncora, nunca mais eu disse, não foi, meninas? Você é a âncora da sua casa. Você tem que ser aquela. Quanto maior é o navio, as meninas sabem dessa frase. Quanto maior é o navio, mais ele precisa de uma âncora para sustentar. Porque ele é grande, mas ele vai-se embora com o vento, porque não tem quem pegue. E a âncora segura, irmã, amém? Receba, porque você é âncora da sua casa. Deixa que ele que eu digo é a situação, o problema. Eu não estou falando que é o marido, mas se for, que seja, mas você é a âncora, é aquela que sustenta, é aquela que diz assim, eu estou aqui na rocha, para as mulheres receberem em nome de Jesus. Mas no deserto não tem âncora na sua vida. É você e Deus. É o local de esvaziamento absoluto do homem. Os valores, aquilo que você mais gostava, sabe, o seu jeito de ser, é porque eu sou assim? Não, no deserto não precisa disso. Porque é só você e Deus que está lá no tratamento. No deserto o que importa é apenas o